atender os sonhos. Cada ano a gente pega 6.000 pessoas com sonhos. Mas estar à altura desses sonhos é uma grande responsabilidade. E atender a sociedade que espera de nós também realizar alguns dos seus sonhos. A oportunidade de realização de sonhos, das pessoas fazerem o que elas querem fazer com a sua vida. E se você não tem acesso, você não pode fazer o que você quer. Você vai fazer o que você pode fazer. O que te deixam fazer. A importância que a UFSC teve na minha vida, a importância que a água tem para viver, entendeu? Porque se eu não tivesse tido acesso a uma universidade pública, eu não teria estudado. E eu não sei o que eu seria hoje. Para que fosse criada uma universidade, 3 faculdades deviam existir: Direito, Filosofia e Medicina. Ora, ocorre que no ano de 1960 já existia a Faculdade de Direito tradicional em Santa Catarina, já até federalizada. E, recentemente, tinha sido criada a Faculdade de Filosofia. Ora, ao ser criada a de Medicina, estava completo o quadro possível a criação de uma universidade. Resolvemos então encetar o caminho de uma universidade federal para Santa Catarina. E dessa reunião saiu uma comissão que era presidida pelo antigo reitor, João Davi Ferreira Lima, e como secretário dessa comissão era o advogado Aloysio Braz, hoje desembargador. E essa comissão ficou encarregada de fazer os contatos na esfera federal, no sentido de viabilizar a criação da Universidade Federal de Santa Catarina. O doutor Davi era tido como funcionário número 1, eu era o número 2, na relação de funcionário da universidade. Nós implementamos a universidade com todos os problemas que você pode imaginar, a partir do momento em que não tínhamos sequer uma sede. Todo esse tempo nós estávamos emprestados dentro da Faculdade de Direito, onde era, vamos dizer, a sua sede. O primeiro reitor designado foi o professor João Bayer Filho, porque o Juscelino criou a universidade, mas o início das despesas, dos gastos e da organização foi na administração Jânio Quadros, que nomeou o professor da Faculdade de Direito, João Bayer Filho. Aí então foi nomeado o professor João Davi Ferreira Lima, que implantou a Universidade Federal e a dirigiu de 61 ainda até 72. A Universidade Federal de Santa Catarina era uma velha ideia, um velho desejo de todos os catarinenses. Em 1962, foi adquirido o prédio da Rua Bocaiúva 60. Toda a transferência do material da universidade, da reitoria, que naquele ano de 61 já existia, nós transferimos para o prédio da Rua Bocaiúva 60, numa noite de vento sul, numa caminhonete Aero Willis do meu sogro, doutor Pedro de Moura Ferro, e o FUC do doutor Davi Ferreira Lima. Chegamos lá, fiozinho de lâmpada solto, iluminando uma sala enorme, sem um móvel, sem nada. Pegamos e colocamos todos os papéis que tínhamos num canto e fomos embora. No dia seguinte tínhamos que trabalhar, porque iniciava a universidade. E agora? Você já pensou que coisa extraordinária? A partir do zero? Aqui, nesse local,
aqui onde era a reitoria, não é? Eu tenho uma lembrança muito grande, uma saudade também muito profunda. E me traz muita emoção nesse momento. Então, isso tudo aqui a gente percorria, não é? A gente tinha aqui o gabinete do magnífico reitor, saudoso João Davi Ferreira Lima, não é? De toda a cúpula administrativa da universidade e todos os departamentos administrativos também. O professor João Davi Ferreira Lima trabalhava aqui nesse local. Então, era um local imponente, vocês podem ver que até hoje ainda é aconchegante, é uma coisa assim que... E eu tenho também a satisfação de dizer que muitas vezes eu passei cera nesse chão, porque eu gostava disso aqui, sempre foi assim como está bonito até hoje. Isso me deixa alegre também, né? Até 1961, 62, foram os atos de nomeação, de transferência, de nomeação do reitor, compra do prédio para ser instalado, instalação primária, precária da própria universidade. Então, quando a universidade já tinha, vamos dizer, foros de estabilidade, o reitor marcou o dia 12 de março de 1962 para a realização da sessão solene de instalação da universidade. E nesse dia 12 de março de 62, foi realizado às 17 horas, se não me engano, no Teatro Álvaro de Carvalho, uma sessão solene. Senhoras e senhores, muito boa noite. A Rádio Diário da Manhã de Florianópolis, neste momento, passa a transmitir diretamente do Teatro Álvaro de Carvalho a instalação da aula magna da Universidade de Santa Catarina no ano de 1964. Declaro aberta esta sessão solene da Assembleia Universitária da Universidade de Santa Catarina. Quais eram as faculdades existentes? A Faculdade de Medicina já existia, a Faculdade de Direito já era federalizada, a Faculdade de Ciências Econômicas, a Faculdade de Farmácia e Odontologia era uma só, a Faculdade de Serviço Social. E tinha a Faculdade de Filosofia, né? Então, essas faculdades constituíram o núcleo inicial da Universidade Federal de Santa Catarina. Resolveram adquirir aquele terreno, a chácara da Molenda, ali na Bocaiúva, e a sede da universidade passou a funcionar ali. E construiu uma casa de madeira para funcionar o curso de engenharia mecânica. Era um lugar assim fantástico, né? Muito bonito. E lá foi construído uma pequena casinha, naquela época nós apelidamos aquilo de casinha de Tarzan, com algumas salas e com algumas possibilidade de montagem de laboratórios. Esse prédio aqui, ele tem uma história fascinante. Esse prédio abrigou a antiga Escola de Engenharia Industrial. Hoje o nosso curso de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, etc. O curso de Engenharia começou aqui. Aqui as aulas teóricas e lá embaixo daquele prédio eram os laboratórios. Era lá que a casinha de Tarzan. As outras faculdades continuaram funcionando nos mesmos locais no centro. Só a filosofia que estava na Trindade. Entrei na universidade em 1961, com a primeira turma que foi da Faculdade de Filosofia, que foi para a Trindade, que foi para o campus da universidade. O primeiro prédio que foi construído lá foi o prédio da Faculdade de Filosofia, em que funcionavam os cursos de Geografia, História, Letras e Pedagogia. A Faculdade de Filosofia, criada pelo professor Henrique da Silva Fontes, um marco na educação de Santa Catarina, foi importantíssimo, inclusive porque o professor Henrique da Silva Fontes, com o prestígio que tinha junto às estruturas governamentais do Estado, e a ideia na época era uma universidade estadual, não se tinha ainda pretensão de federal, ele conseguiu do governo do Estado a desapropriação da fazenda Assis Brasil na Trindade, para que ali fosse, e era o sonho dele,
implantada uma cidade universitária. Ele construiu, pode-se dizer que ele construiu sozinho o prédio da Faculdade de Filosofia, né? E ia a Brasília com frequência para pegar dinheiro, aquela dificuldade de antigamente toda. E o prédio se localizava ali sozinho dentro daquele campus todo, né? Que hoje é um terço, seria um terço do edifício do básico, né? Rodeado de lama, de poça d'água, de grama, principalmente de gado. Gado, boi, vaca, cavalo, cabra, que frequentava aquilo ali com muita... mais do que a gente. Como a Escola de Engenharia Industrial, recém-criada, estava funcionando na Chácara da Molenda e as instalações eram bastante pequenas, eles resolveram começar o pavilhão da Escola de Engenharia, que é onde está a administração da reitoria hoje. Foi interessante porque o reitor tomou conta daquilo e deixou a Escola de Engenharia Industrial funcionando mais tempo na Chácara da Molenda ainda. Uma reforma universitária, foi nos anos 70, né? Havia necessidade da reitoria voltar e ter que ser implantada no campo para ter uma maior fiscalização, uma maior avaliação do que está sendo feito lá. E como não havia nenhum prédio lá, o prédio da administração do tecnológico foi passado para a reitoria. Aí houve uma reformulação, uma adequação, e em 70 foi inaugurado a reitoria. Eu me lembro que nós, para inaugurar, 1 hora antes da inauguração, que vinha ministro, vinha um monte de coisa, nós estávamos transportando nas costas, nós engenheiros e arquitetos, armários para montar no local, aquela loucura de que era premente ser inaugurado. O Davi Ferreira Lima, apesar dele ter lutado para a criação da universidade e tal, ele não queria que a universidade fosse para Trindade. Existiam 2 ideias. Uma era que as faculdades aqui fossem aonde tivesse, independentemente, isoladas, separadas entre si, né? Ou então, num projeto que apareceu um pouco depois, que todas se situassem ali onde está a Assembleia Legislativa. Aquele Assembleia, Tribunal de Justiça, aquele negócio todo ali, né? A universidade se localizaria aí. Hoje a gente vê que ali não daria para a universidade nenhuma. As demais escolas que estavam funcionando no centro não encaravam com muita simpatia a mudança para a Trindade. O pessoal daqui, das outras faculdades, nos considerava meio jeca, matuto, que estávamos lá na Trindade, coisa meio separada. A Trindade naquela época era praticamente uma viagem que a pessoa fazia. O ponto era do lado do teatro, Álvaro de Carvalho, nos levava até lá em 1 hora mais ou menos de viagem, né? Numa certa altura chegou um dos professores e disse para o professor Davi Ferreira Lima: escuta, o senhor só conseguirá uma mudança rápida dessas escolas aqui para o campus da Trindade se trouxer a tesouraria para cá, em primeiro lugar. Quando tiver tesouraria é para onde vai o festival. E não deu outra, foi o caminho certo mesmo. A tesouraria era nessa área aqui. Como você vê, ela ainda até hoje preserva até as grades que tinha na época. Aqui, então, a gente recebia o pagamento nos primeiros momentos. Não é? Era um local que também me deixa muito satisfeito, que foi o primeiro salário da minha vida, eu recebi aqui nessa porta. Eu entrei na UFSC em 1966, 2 anos depois do golpe militar. Na UFSC, na época, faltava tudo. Tinha o prédio onde hoje é o básico, tinha as casinhas de madeira lá atrás, onde nós estudávamos, e tinha um prédio, só um primeiro andar do curso de engenharia. Todos os demais cursos eram aqui no centro. A Trindade era um bairro que estava recém começando. Trindade era muito conhecida na época como terra de lavadeira. Então elas enchiam o ônibus de
saco de roupa e botava nos bancos do ônibus para a gente não sentar. Né? Botava um porco no banco para a gente não sentar, entende? Para a gente ir em pé no ônibus. Eles achavam que nós, de fato, nós estávamos invadindo a Trindade. Né? Porque era um nível intelectual mais superior àquele povo que morava ali. Né? Com certeza, nível econômico não, porque eles tinham cara de pobre, mas tinham dinheiro. Né? Existiam duas casas de estudante. Existia o CEL, Casa da Estudante Universitária, e tinha umas 20 pessoas, umas 20 alunas, tinha 20 vagas ali. E tinha o Paraíso. O Paraíso era na Beira-Mar Norte, dava direto para a praia, era uma casa alugada pela UFSC, e nós pagávamos 15 cruzeiros para ficar hospedados ali, né? O restaurante universitário era aqui na Escola Técnica. Não tinha restaurante universitário na Trindade. E era difícil, porque 99,9% dos alunos estudavam e trabalhavam. Não tinha nenhum pai que mantinha ninguém. Quem quisesse trabalhar, quem quisesse estudar em Florianópolis, tinha que trabalhar. A UFSC, na época, não tinha esses programas de bolsa nem nada pelo estilo. Tu tinha que frequentar a biblioteca porque ninguém tinha dinheiro para comprar livro. Então você tinha que estudar de manhã, ir lá para a escola técnica, almoçar. Às vezes o almoço era de amargar, né? Às vezes o almoço era de amargar. Domingo não tinha comida, domingo não tinha, fechava o restaurante. Entrei em arquitetura, foi em 61, eu fiz 5 anos de arquitetura, em 65 estava formado. Em 65 eu não sabia para onde ir. Aí meu pai disse, volta para lá, porque meu pai nessa época já era reitor da universidade. Tá? Aí chegando lá aqui, o doutor Luiz Blas me convidou para criar o primeiro escritório de projeto de obra da universidade. Naquela época o Conselho Universitário tinha aprovado a mudança da Bocaiúva 60 para o novo campus, que era na Trindade. Eu me lembro como fosse hoje. Quando eu cheguei lá, era um dia que tinha chovido muito, tá? E tinha começado naquela época o pavilhão de mecânica. Entramos nesse pavilhão e enterramos até aqui na lama. Era uma lama total, né? Para vocês terem uma ideia como era a universidade, para chegar aqui não tínhamos uma rua calçada. Para começar por aí. O campus, quando chovia, era uma tristeza. O doutor Roberto Lacerda chegou uma verba de... Não sei qual é o dinheiro da época, não sei se era cruzeiro, real, 15 milhões. Tá? Aí o doutor Roberto é um reitor todo certinho, né, cheio de preocupações jurídicas. E o doutor Roberto disse, vou devolver o dinheiro, porque não tinha projeto. Aí eu e o doutor Felipe Gamadessa resolvemos fazer um projeto para atender a licitação. E em uma semana fizemos um projeto que é a atual biblioteca da universidade. Foi feito em uma semana. Naquela época, nós construímos 5.500 metros. E depois ela foi ampliada para 9.000 e poucos metros quadrados. Eu considero o professor João Davi Ferreira Lima um homem de grande coragem, porque no dia 30 de dezembro de 1969, de uma penada, ele extinguiu as faculdades existentes, as cátedras vitalícias, os cursos seriados, o antigo sistema, a antiga estrutura foi extinta e iniciou a nova. Era um período de reformulação da filosofia de universidade no mundo inteiro. Tá vendo? Campus, era até aquele período, era um tipo de campus. A partir daquele período, era um outro campus. Antes, cada faculdade tinha o seu vestibular, fazia o seu vestibular. Né? Antes, cada faculdade fazia a matrícula dos seus alunos. Isso tudo acabou com a reforma. E foram então, criados os centros, os departamentos, né? A matrícula por disciplina, o vestibular tornou-se único, unificado. Eu entrei na universidade, primeiro como aluna, em 1970. Eu fui da primeira turma da reforma. E foi muito interessante, porque naquela época nós entrávamos sem definir qual curso que pelo qual nós optaríamos.
o aluno ingressava para fazer as disciplinas básicas, né? E depois, então, de 3 a 4 semestres, ele passava para o centro profissionalizante. Uma reforma, digamos, não muito agradável para nós, porque era uma reforma, de certo modo, imposta. Naquele tempo, vocês não conheceram isso, naquele tempo eram os famosos anos de chumbo, da Revolução de 1964. Então era tudo controlado, tudo controlado. O estudante não tinha direito a nada, qualquer movimento, qualquer reunião que fazia, estava lá a vigilância, qualquer coisa que não estava bem, dissolviam a reunião, etc. Né? Quando eu cheguei na UFSC, eu e mais um monte de gente, né? Os centros acadêmicos estavam todos fechados, não funcionava nada. Então a nossa primeira luta foi para reabrir o centro acadêmico. Em 1969, passou aqui o filme chamado O Caso dos Irmãos Naves. Eu comentei o filme e, entre as observaçõezinhas que eu fazia no comentário, eu dizia que um fato desses é mais plausível acontecer numa época de ditadura. Pastor, falar em ditadura naquela época, a pessoa estava condenada. Na época, para encontrar os estudantes reunidos, a gente encontrava nos bailinhos, tinha muito baile. Cada centro acadêmico fazia seu baile. Então o pessoal ia dançar na odonto, o pessoal ia dançar na medicina, o pessoal ia dançar no direito, e ninguém perdia, né? Sábado e domingo tu tinha 2 tarefas. Uma era a missa e a outra era o baile. A gente percorria os locais de baile, né? E conversava com os alunos. A indignação era muito grande. Domingo de manhã, logo que o jornal saiu, a polícia recolheu toda. Eu não sabia de nada, não estava... Era novo ainda, começando a estudar, etc. Não sabia nada. Segunda-feira de manhã, quando eu saí da minha pensãozinha onde eu morava, botei o pé na rua, tinha 2 guardas lá, me pegaram. Daí me levaram para a Polícia Federal, e começou inquérito daqui, vários dias seguidos, inquérito. Depois de algumas semanas, eu fiquei praticamente livre. Mas aquilo me marcou. Marcou muito. Marcou tanto que a qualquer hora do dia, em qualquer lugar onde eu estivesse, se escutasse uma sirene de polícia, eu ia me esconder. Os alunos não estavam preocupados em terminar o curso, em ganhar dinheiro, em ter uma boa casa. Ninguém pensava nisso. A maioria da minha geração pensava em melhorar o mundo. Nós queríamos era melhorar o mundo. Como é que ia melhorar o mundo, a gente não sabia. O dia 11 de setembro deixou de ser um dia comum para entrar na história de Santa Catarina. O comício pela retomada da campanha das eleições diretas para presidente da República sacudiu Florianópolis. Todos falando do mesmo assunto, todos que inclusive até algum tempo atrás eram adversários políticos, aliás, e acredito que continuam sendo, eles estão pedindo uma coisa que toda nação unânime pede. Brasileiros querem e devem, a exemplo das grandes nações livres deste universo, eleger o seu presidente da República. Já no movimento estudantil, nossa grande bandeira
foi fazer o hospital universitário. Nós uma vez nos mobilizamos, tinha um grande matagal ali no hospital, para fazer uma limpeza do terreno, e pedimos que o Dr. Polidoro viesse dar para nós aula no terreno que a gente tinha capinado ali. Ele batalhou ao longo da sua vida, praticamente toda, em função do hospital universitário. 24 horas por dia, com papéis, Brasília, aqui, negociando, conseguindo dinheiro. Eu era estudante, presidia o Centro Acadêmico de Medicina na época, em 1966. Ele foi ao nosso Centro Acadêmico nos mostrar que a minha turma, que formaria em 1969, iria inaugurar o hospital. O que acabou não acontecendo. Mas não foi por culpa dele. Né? Tem uma história muito interessante, né? O professor Polidoro, nós fizemos uma cópia do professor Polidoro para Brasília, para conseguirmos um encontro com o ministro da Educação na época, que era o coronel Jabas Passarinho. Mas nós fomos com aquela coisa inconsequente, não sabíamos quem era, onde é que era, fomos para lá. Chegou-se lá para marcar audiência com o ministro e não tinha, ninguém recebia, não conseguia ser recebidos. Foi então que falou, sabe uma coisa, vamos pegar à noite, que ele está em casa, e vamos encontrar ele na casa dele à noite, que daí ele vai ter que receber a gente. A gente quer entregar, o Cris quer entregar um documento para o ministro da necessidade de retomar as obras do hospital universitário. E lá foi um grupo de 4, 5 malucos, mais um velhinho de 80 anos, foi que se salvou a gente, foi velhinho de 80 anos. Sabendo onde é que era o tal da casa dos ministros, mas ninguém sabia qual era a casa exatamente, então um ficava pulando no jardim para ver se aquela era a casa, o outro ficava pulando. De repente, surgiu, não se sabe de onde, um monte de gente metralhadora, todo mundo no chão. Achavam que nós éramos achavam que todo mundo era terrorista ali, né? Por sorte, nós estávamos na frente da casa do Passarinho. Aí chegou ele de roupão. O que está acontecendo aqui? Não, os guri querem, são de Santa Catarina, querem falar aí. Aí entraram dentro da cozinha, ele deu um café para todo mundo e recebeu o nosso documento e tal, e houve um passo importante ali, lá para frente do hospital, né? As coisas vão para frente. Mas podia ter dado uma bobagem aquilo ali, né? Mas deu tudo certo. Eu consegui lá uma verba, e quando eu cheguei, disse, olha, vamos terminar o hospital. 160 milhões de, não sei se é cruzeiros, cruzados, o que era dinheiro para terminar. E aí então chamei o pessoal todos, olha, vamos trocar o pau, construir rápido para aproveitar o dinheiro, que a inflação estava em 80% ao mês. Quando terminou essa etapa, pediu-se mais 80 milhões para terminar o hospital. De modo que foi assim uma batalha. Terminou funcionando o hospital quando eu deixei a reitoria, mas não deixei o hospital pronto. Era o melhor hospital do mundo, porque mortalidade era zero. Mortalidade era zero por quê? Porque quando a pessoa ficava mal, nós tínhamos que transportar para outro hospital. Sempre dizia que o hospital universitário era o hospital número 1. Ele tinha um elevador, uma caldeira, um gerador, ele só tinha tudo um, ele era o número 1. Não podia falhar nada do hospital no ano de 1980, 81, pedacinho de 82. A cultura do hospital era de criar-se como se fosse uma ilha distante dos problemas da rede. E aí você forma as pessoas e elas vão trabalhar dentro daqueles problemas. Como vocês não foram preparados para isso? O foco não tem que ser só o aluno. O foco essencial é o usuário. O usuário é que dá essa demonstração de gratidão, permitindo que o aluno aprenda. Então a ideia é você criar locais de formação que condizem com a realidade que ele vai enfrentar depois. Porque a partir daqui a gente consegue instrumentalizá-los para eles não aceitarem essa realidade de forma passiva, mas para eles adquirirem uma forma crítica de mudar aquela realidade. A abertura era lenta e gradual, mas as aspirações e as exigências eram imediatas. Essa abertura custou um bocado de sacrifício e muito esforço nosso para, como eu disse, conciliar, né, essa abertura política gradual, né, da democracia brasileira com as necessidades que a universidade tinha na época, né? Estávamos recém saindo da ditadura e as primeiras greves estavam acontecendo na universidade. Então foi bastante difícil porque nós professores ainda não tínhamos uma
Nós éramos fruto de uma época da ditadura, então nós não sabíamos como nos conduzir bem na democracia. Tivemos em 80 a primeira greve de professores. Antes só existiam greves de estudantes. Depois, nunca mais ocorreu de estudantes, sim de professores e depois também de servidores técnicos administrativos. E o motivo básico, sempre havia, claro, a reivindicação pela melhoria das condições de investimento na universidade, mas basicamente eram salários. E se não tivesse havido, a realidade é esta, porque nunca houve assim uma proposta de governo dizendo, olha, este ano nós vamos ter pelo menos o reajuste cobrindo a inflação. E as inflações assim eram estrondosas, né? E, às vezes 100% de inflação ao mês, não era o ano, né? Então era uma coisa incrível. Foi uma época muito desafiadora dentro da universidade, mas que havia muito dissenso, né? E isso foi muito bom, porque eu acho que a universidade cresceu muito e realmente o sindicato também, a PUFSC, que na época era bastante atuante, e as grandes conquistas que nós tivemos foi na década de 80. Debatia muito naqueles anos 80, principalmente mais no começo dos anos 80. Quando eu fui para o jornalismo já estava baixando um pouco, assim, o pessoal estava ficando mais acomodado, mais letárgico com relação à situação do país. Mas você pensa que em 81 o Figueiredo era presidente, não tinha rolado ainda movimentos diretas já, havia uma abertura para a gente protestar, falar, estudar o que quisesse. Então a gente tinha um grupo de estudo do Capital do Marx, a gente tinha um grupo de estudo de psicologia existencialista, a gente queria saber das coisas. Então esse ambiente era muito legal. Na Universidade Federal eu vivi alguns dos dias mais emocionantes e felizes da minha vida. Basta citar desde antes da eleição, o dia que eu fui ao restaurante universitário e vi os estudantes todos vestidos com o Repensar para Mudar. Nas homenagens, como a do Betinho, para mim foi uma emoção muito grande vê-lo inaugurar num monumento singelo aquela frase, a fome é crime ético, e a percepção de que a universidade realmente consegue contribuir a superar esta condição de fome e desigualdade do país. Ninguém, nem nada, vai me parar na luta contra a fome, a miséria e pelo emprego. Ninguém, até que eu morro. E quero que essa luta não termine mesmo depois da minha morte, porque ela não é a luta minha, ela é a luta de toda a sociedade, e os milhares de comitês vão continuar essa luta. Portanto, nem a morte acaba com ela. Concedo ao escritor José Saramago o título de doutor honoris causa, em cujo diploma constam os seguintes dizeres: a Universidade Federal de Santa Catarina. Quando Saramago, que apareceu ali, veio e falou de humilde, orgulho humilde ou humildade orgulhosa, tem muito a ver com a passagem de cada um de nós na universidade, porque ela tem história. O debate, a contestação, a diferença de ideias, isso é o verdadeiro espírito de uma universidade. E eu acho que isso, todos nós, alunos na época, ganhamos com isso, e os alunos continuam ganhando com isso a cada vez que existe um debate, um encontro de ideias. E todas essas lutas valeram muito a pena, porque apesar de todas as restrições, a universidade cresceu. Muitas vezes deixando de pagar a luz, água e telefone, que eram também entidades públicas, para manter o funcionamento da universidade. Ela cresceu, se afirmou, se diversificou. A universidade viveu momentos muito intensos, muito dinâmicos, né? E vive hoje um momento muito dinâmico. Você, quando imagina que a universidade hoje tem 82 opções de curso de graduação,
para um ingresso no vestibular, né? Então, num espaço de tempo muito curto, ela se transformou numa grande universidade, né? E você percebe isso com a ida da universidade para os campi de Joinville, de Araranguá e de curitibanos, com a criação dos novos cursos, né? Com envolvimento nos projetos nos quais a universidade se envolve. Transformar uma fazenda de gado leiteiro numa grande universidade não é uma tarefa fácil. Mas acho que isso tem nos ajudado a enfrentar também os desafios, por exemplo, agora nós estamos tendo em Joinville, em Araranguá, em Curitibanos, que eu também fui lá, assim como a gente foi escolher os terrenos também da Universidade da Fronteira Sul, fui eu que andei viajando, olhando terrenos, essas coisas todas. E quando eu olhava aquele terreno vazio, sem nada, até com as vaquinhas pastando, como tinha lá em Joinville, o que tira a ideia da impossibilidade é dizer não, como se já foi feito há 50 anos atrás, vai dar para ser feito também. Então acho que o exemplo que a gente tem conseguido ao longo dos anos das pessoas são uma grande força para continuar, para a gente continuar para fazer. Quem tem um passado como nós temos, tem uma ferramenta muito grande para o futuro. O futuro não é o acaso, não. O futuro é feito de lições do passado e construção no presente. Acho que no presente nós estamos construindo fortemente. Acho que isso e o nosso passado vai nos garantir um grande futuro. E eu acho que essa universidade só tem um futuro muito bom. É criar uma nova mentalidade para nós modificar essa fase de corrupto político, corrupto administrativo. E da universidade vai sair esses elementos para acabar com isso. Não há nenhum ambiente melhor do que o ambiente universitário. Lá você não fica rico, lá você não tem grandes salários, mas você tem satisfação, não é, de poder formar gerações que realmente depois vão governar o país, que depois vão tratar do bem-estar das pessoas. É ali que tudo começa. E essa paixão, né, que é a paixão que te leva da adolescência para a vida adulta, onde você vai assim amadurecendo suas emoções e ao mesmo tempo amadurecendo a sua cabeça com conhecimento, isso é um tempo inesquecível. Essa é uma experiência assim que, quando eu penso que tem tanta gente nesse país que não consegue entrar numa universidade, que não tem acesso a uma universidade, e que nunca vai ter essa experiência, assim, sabe, dá uma tristeza. Traz uma espécie de orgulho por ter pertencido, não é, à UFSC, e uma tristeza por ter pertencido tão pouco tempo, porque eu podia ter me formado e ter ido direto lá para a UFSC, porque eu teria sido feliz muito mais tempo do que fui. O Brasil vai ser uma grande nação daqui a 10 anos. E você pode escrever que eu assino embaixo. Bom, então, Sr. Narciso, vamos apresentar para a gente como é que era essa casa na década de 60? Sem dúvida, será um prazer, eu estou com muita honra. Então vamos lá. Lá no fundo, que é o prédio que eu tenho o maior orgulho da minha vida, era o prédio da imprensa universitária. Ali exatamente foi onde eu comecei em 1965, né, no dia 3 de julho de 65. Está tudo preservado, está tudo bonito, é uma emoção muito grande. Eu estou me segurando para não chorar. Então até eu vou me benzer aqui, porque a emoção, e faço isso em nome de todos aqueles colegas que trabalharam comigo aqui, que é um momento de muita satisfação mesmo. O reitor, quando chegava qualquer visita na universidade, ele fazia questão, até ele andava bem assim, ele era bem garboso, ele trazia as pessoas, visitava todo o campus e mostrava. Ele sentia muito orgulho da universidade. Perfeitamente que a universidade tinha um automóvel Galaxy, que a placa era R1, tinha uma Aero Willys, aliás, a Aero Willys, que era a R2, que era o segundo carro, e tinha uma Aero Rural Willys, que atendia o pessoal mais da engenharia. E também tinha um micro-ônibus, que era CF-318, a placa, CF-318, que levava o pessoal daqui para a Trindade quando começou o trabalho por lá. Eu me sinto orgulhoso de ser um dos que, nesses 50 anos da universidade, eu tenha passado por algumas coisas desse sentido. Estou muito feliz com isso.